Vamos falar de enxames. Mas não de abelhas e sim de robôs, de drones. Como é que centenas, talvez milhares, de agentes autônomos conseguem se coordenar, criar padrões super complexos sem ter ninguém no comando? Pois é, a resposta pode não estar no código que eles rodam, mas na própria geometria do universo em que eles vivem. Pensa naqueles shows de luzes com drones que são espetaculares. Como é que eles conseguem aquela ordem global, aquela imagem perfeitinha no céu, se cada drone só está se preocupando com seus vizinhos mais próximos? A grande questão é essa: de onde é que surge a ordem quando não existe um líder? E aqui vem a grande virada que a pesquisa que a gente está analisando propõe. A resposta talvez não seja escrever um código mais e mais inteligente para cada agente. A resposta pode ser mudar as próprias regras do espaço onde eles operam. Mudar a geometria do sistema. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender por que precisamos de um universo melhor, primeiro a gente tem que sacar os dois grandes problemas ou bugs dos modelos tradicionais. São esses problemas que acabam limitando o que um enxame de agentes consegue fazer. A maioria dos sistemas de simulação, os chamados autômatos celulares, eles funcionam num espaço que a gente conhece bem, uma grade euclidiana. Pensa num papel quadriculado ou num tabuleiro de xadrez. Cada agente ali só se importa com os vizinhos imediatos. Parece simples, parece lógico, né? Mas isso esconde uma falha fundamental. O problema é uma baita incompatibilidade de escala. Pensa numa estrutura de comando de um enxame ou numa árvore genealógica. Ela se ramifica, cresce de forma exponencial. Agora, tenta desenhar essa árvore gigante numa folha de papel quadriculado. Rapidinho acaba o espaço. Os galhos mais distantes da árvore acabam todos espremidos uns nos outros. E aí, informações e relações importantes se perdem no meio do caminho. Os pesquisadores dão um nome para isso: gargalo de capacidade geométrica. Esse é o primeiro grande bug. Quando a gente força uma estrutura hierárquica complexa a caber num espaço plano, a informação é literalmente esmagada. Para um enxame, isso é como colocar um teto de vidro na inteligência dele, um limite que é definido pela geometria do ambiente. Certo. Então esse é o problema do espaço. Mas também tem um problema de tempo. Imagina só uma orquestra onde cada músico só consegue ouvir quem está sentado bem do lado. Como é que eles começam e param de tocar juntos? Como é que eles mantêm o mesmo ritmo sem ter um maestro ali na frente, visível para todo mundo? E esse é o segundo bug, o problema de vínculo temporal. Em sistemas distribuídos, como um enxame de drones, não tem um relógio central apitando "execute agora". O desafio é fazer as ações de todo mundo se unirem num momento coerente para que o enxame haja como um todo e não como um monte de indivíduos, cada um por si. Então, a gente tem um problema de espaço e um problema de tempo. Vamos ver como essa nova abordagem resolve o primeiro. A solução é bem radical. Se o universo é pequeno demais, vamos construir um maior. E esse universo maior é o espaço hiperbólico. Pensa nele como uma geometria onde as regras são diferentes. O espaço se curva para fora, ele se expande exponencialmente à medida que a gente se afasta do centro. Isso cria muito mais área nas bordas, o que é o cenário perfeito para um enxame que precisa crescer. E olha só por que isso funciona tão bem. No espaço hiperbólico, a área disponível cresce exponencialmente conforme a gente se afasta do centro. Lembra daquela árvore hierárquica que não cabia no papel? Então, aqui ela se encaixa perfeitamente. A geometria do universo finalmente combina com a geometria da informação. E aí, o gargalo de capacidade simplesmente some. Beleza, problema do espaço resolvido. Mas e o problema do tempo? Como fazer nossos agentes agirem em uníssono, todos juntos? A resposta, olha que interessante, vem da física e da neurociência. O mecanismo se chama HA-Corn. É um nome meio complicado, eu sei, mas a ideia por trás é linda. Pensa em cada agente, cada drone do enxame, como se tivesse um pequeno metrônomo interno. A única regra é: tente ajustar o seu ritmo para bater com o ritmo médio dos seus vizinhos. Não tem maestro. E esse modelo é a base para coordenar qualquer coisa, de bots em software a redes de sensores, sem precisar de um servidor central. Então, como é que esse tal de H-Corn funciona na prática? Bom, a cada instante, cada agente segue um ciclo bem simples, de 3 passos. Primeiro, perceber. Ele olha o ritmo dos vizinhos. Segundo, processar. Ele calcula qual é o ritmo médio daquele grupo. E terceiro, atualizar. Ele ajusta o próprio ritmo para se alinhar com o coletivo. É esse processo constante de feedback local que, de forma surpreendente, gera uma ordem global. A teoria é super elegante, mas será que funciona? Os pesquisadores foram lá e colocaram a ideia à prova. E os resultados, olha, revelam umas implicações bem impressionantes.
Para provar o conceito, eles criaram uma pequena simulação. Um enxame com 61 agentes vivendo nessa grade hiperbórica especial. No comecinho, os ritmos internos de cada agente, as fases deles, eram completamente aleatórios. Uma bagunça. O resultado é de cair o queixo. Para medir a sincronia, se usa uma coisa chamada parâmetro de ordem de Kuramoto. Se for 0, é caos total. Se for 1, é sincronia perfeita. Olha só a evolução. O sistema começa num estado quase todo aleatório e em pouquíssimos passos a barra que mede a ordem cresce e cresce muito. A sincronia simplesmente emerge do caos. Em só 50 passos de tempo, o sistema foi de completamente aleatório para um estado de sincronia parcial bem significativo, chegando a um parâmetro de ordem de 0,38. Isso é a prova concreta de que regras locais simples, quando combinadas com a geometria certa, produzem de verdade uma coordenação global sem precisar de um líder. Mas tem uma razão ainda mais profunda para esse ambiente hiperbólico ser tão poderoso para gerar comportamento complexo. Não é só por ter mais espaço. É por causa de uma propriedade bem peculiar chamada frustração geométrica. Numa grade plana, um sistema pode muito fácil cair num padrão simples e repetitivo, tipo um papel de parede, e ficar preso ali. Mas no espaço hiperbólico, a curvatura não deixa esses padrões simples acontecerem. O sistema fica geometricamente frustrado. Ele não consegue se acomodar numa solução fácil, então é forçado a explorar constantemente estados mais complexos, mais dinâmicos. Essa frustração, no fim das contas, vira um motor para a criatividade. E isso leva a uma conjectura impressionante dos autores. Eles sugerem que essa frustração geométrica pode ser a chave para criar sistemas capazes de computação universal. Ou seja, o próprio enxame, operando nessa geometria, poderia se tornar um tipo de computador, capaz de resolver problemas complexos simplesmente por existir e interagir. E isso nos deixa com uma pergunta final. E se a geometria não for só o palco onde a ação acontece? E se a própria forma do espaço for um ingrediente ativo na computação, uma ferramenta que a gente pode usar para construir sistemas mais inteligentes e coordenados? Essa é a ideia central desta pesquisa, que para construir melhores enxames de agentes, talvez a gente precise primeiro construir melhores universos para eles habitarem.